de Saúde Pública de Santa Catarina, dona Marley, seja bem-vinda aqui ao Jornal da Manhã. Feliz 2022 para a senhora. Obrigada, Saulo, obrigada, Fabiane, obrigada pelo convite. Bom dia aos rádio ouvintes da Rádio Paz no Vale. Desejo, né, que todos tenham um bom ano, que seja um ano mais tranquilo, mais sereno, e estamos aqui para responder aos questionamentos. Bom, que bom. Marley, bom dia. Se vai ser um ano mais tranquilo, né, mais calminho, acho que a senhora vai poder nos dizer isso melhor, né, em relação à Covid. Como é que está aí o número de testes que estão chegando ao Laboratório Central? Tem aumentado bastante a procura, a gente tem visto que alguns lugares não tem mais teste. Realmente, assim, mudou um pouco, Marley? Mudou muito. Nós estávamos num cenário mais tranquilo nos últimos meses, recebendo o LACEN como realiza o teste RT-PCR, né, que eu vou tentar explicar para vocês um pouco do teste. Estávamos recebendo em torno de 1.000, 1.200, 1.300 amostras dias e passamos a receber de 5 a 6 mil amostras diariamente. Então, teve um aumento considerável, uma positividade no estado, né, essa positividade está em 32%, o que nós chegamos até a 5%, 6% nos meses de novembro. Essa positividade agora tem esse grande aumento, né? Então, é um cenário de um grande número de casos e bastante entre jovens, né? Pessoas que tiveram, mesmo com as 2 doses de vacinas, uma clínica um pouco mais branda, né? Mas não é um momento de ainda relaxar, né? Temos ainda um vírus circulante entre a população. Então, é momento ainda de tomarmos as nossas precauções de proteção, de uso de máscaras. Ainda não é momento de relaxar, muito pelo contrário, é o momento de intensificar as ações para que a circulação do vírus seja interrompida. Mas, Marley, tudo indica que a gente vai ter que aprender a conviver com esse vírus, né? A gente já tá vendo aí as vacinas, tudo indica que teremos que tomar constantemente as vacinas e que o vírus não vai desaparecer, tipo influenza, né? Vai sofrendo aí as mutações, porque o número de casos sim aumentou, a gente observa isso, mas graças a Deus, pelo menos não estamos vivendo aquela loucura de pessoas precisando de respiradores, de internação e as pessoas sofrendo na UTI. É esse o cenário que a gente consegue visualizar, né, Marley? Sim. É um momento de muita transmissão, porque a variante Ômicron, né, uma variante diferente da Delta, né, que tinha uma maior letalidade, e ela parece, né? Então, nós não podemos ainda responder, porque tudo é muito obscuro quando se fala deste vírus, né? Parece ser uma variante um pouco com uma clínica mais branda, mas não podemos relaxar, porque são diferentes formas de haver uma complicação. Então, sempre em pessoas com comorbidades pode haver uma complicação maior. Então, não podemos arriscar nesse momento, achando que, como ele é mais brando, que vamos relaxar nas medidas de segurança. Os cientistas dizem que provavelmente o vírus vai realmente se tornar cada vez mais brando, e vamos ter que conviver com essas viroses, né, emergentes no mundo, né? Mundo. Então, isso é um cenário que daqui para frente, né, um mundo globalizado, as viagens são muito mais rápidas, né? No início, né, do século 17, século 18, os vírus, eles viajavam de navio, onde não havia um tempo de chegar nos continentes, eles acabavam as pessoas falecendo dentro de navios. Agora, uma pessoa que está no Japão, no dia seguinte pode estar no Brasil. Então, os vírus estão viajando também de maneira mais rápida, né?
Certo. Agora, ô Marley, tem aí também um questionamento das pessoas. Por que qual que é a diferença desse teste rápido que algumas farmácias oferecem e para o RT-PCR? RT-PCR. Qual que é a diferença? Por que eu tenho que ter 100% de confiança no RT-PCR e esse mais rápido aí ele me deixa em dúvida? São exames com metodologias diferentes, que dentro de um laboratório são técnicas e métodos diferentes. São testes que detectam, o teste rápido, por exemplo, né, é uma metodologia chamada método imunocromatográfico. Então, ele detecta uma proteína do vírus, né, que está presente nas vias respiratórias, tanto para o PCR como para o teste rápido de antígeno, que a gente chama em laboratório, a gente considera o teste rápido chamado teste de antígeno, eles são realizados em amostras de secreção respiratória, porque o vírus ele tem um tropismo por células do trato respiratório. Então, o teste de antígeno, chamado de teste rápido, é um teste auxiliar, que serve como suporte para o diagnóstico clínico. Ele tem uma sensibilidade menor do que o teste PCR. Isso quer dizer o quê? Que ele pode dar negativo na presença, né, da doença. Ele pode dar um falso negativo por conta de que a pessoa está no início da infecção. Então, por isso, ele é um ótimo teste, ele é uma ótima estratégia, né, para se testar e realmente impedir, porque a pessoa que faz o teste e der um resultado positivo, já é considerado um diagnóstico. Então, a pessoa já pode sair com o exame na mão e dizendo, eu preciso ficar isolada para interromper a circulação viral. O teste RT-PCR é um teste que tem maior sensibilidade, então ele consegue detectar o vírus até um dia antes do início dos sintomas. Porque ele detecta o genoma viral, né? Ele é um teste molecular, então é um teste que não é um teste rápido, ele é um teste mais demorado, ele precisa de equipamentos, ele precisa de várias etapas que envolvem esse teste, né? E são etapas que realmente precisam de uma estrutura laboratorial. Mas são dois testes muito bons neste momento da pandemia, né? Então, o interessante do teste rápido, do teste de farmácia, chamado teste de antígeno, é que quando der negativo, ele não exclui a infecção. Então, pessoas com sintomas e com teste rápido negativo devem procurar um serviço de saúde para fazer um RT-PCR para ficar mais tranquilos, né? Ou mesmo assim manter a vigilância, né? Afastados, né, de outras pessoas para que não haja essa transmissão. Tem várias vantagens e desvantagens os dois testes, né? O teste de antígeno ele é um teste que detecta qualitativamente, né? E o teste de RT-PCR, ele faz uma quantificação, apesar do resultado ser detectável, não detectável, dependendo do resultado, dentro de um laboratório, nós podemos dizer que aquela amostra tem uma elevada carga viral ou uma baixa carga viral, né? Então, é um teste mais apurado, vamos dizer assim, e que também tem essa especificidade maior. Então, quando ele dá positivo, é porque encontramos o RNA do vírus. Então, é como se fosse a identidade viral dentro da amostra. Certo. Agora, Marlene, mudando de assunto, a gente teve aí, a gente vivenciou alguns momentos bem críticos aqui, durante o período de Natal, de virada de ano, que as pessoas iam buscar nas unidades de saúde, não tinha o teste, o RT-PCR. Esses testes, eles são distribuídos pelo Ministério da Saúde, para o LACEN, através da Secretaria de Saúde, distribui para as unidades do Estado? É assim que funciona? Não, o teste RT-PCR, na verdade, o que os municípios recebem é o kit de coleta. Um kit, né, que é um tubo mais um suave, que é como se fosse um cotonete, onde é coletada a amostra naquele kit, e as pessoas nos municípios fazem essa coleta e enviam para o LACEN fazer o exame.
O que aconteceu é que os municípios provavelmente tiveram alguns problemas, porque nós não tivemos falta desse kit de coleta, foi distribuído para todos os municípios, nós distribuímos desde o início da pandemia aí mais de 1.500.000 kits de coleta para todos os municípios de Santa Catarina. E o teste, o exame propriamente dito, né, PCR, os insumos reagentes para ser feito, são enviados pelo Ministério da Saúde. E nós tivemos uma pequena falta, mas foi no início da pandemia, lá, na verdade, quando todos os LACENs, né, que são 27 LACENs em todo o país, também tiveram essa falta, mas foi uma falta de talvez 3, 4 dias, que isso não aconteceu mais durante a pandemia. Tivemos sempre o fornecimento desses insumos reagentes para fazer a RT-PCR. Então, como os kits de coleta. Então, o que mais faltou foram esses testes rápidos nas farmácias. Sim. Foi isso? Sim, os testes rápidos. Quanto à farmácia, eu não tenho assim, conhecimento para falar sobre o fornecimento, mas provavelmente é por uma falta mesmo de entrega, porque esses produtos, alguns na maioria são produtos importados e deve ser uma falta no mercado, porque a procura está sendo maior, né, do que a oferta no mercado. Tá bom, então, Marli. Olha, muito obrigada por nos receber aqui ao Jornal da Manhã, por falar conosco, esclarecer. É tão bom conversar com quem vive essa realidade tão diferente da nossa aqui, né, dentro de um laboratório. Vocês entendem do assunto. Obrigada por nos receber, por esclarecer. Uma boa terça-feira, bom trabalho. Obrigada, muito obrigada a vocês, obrigada pelo convite e um bom dia a todos os rádio ouvintes da Rádio Paz no Vale. Obrigada, bom dia. Obrigado, conversamos com Marley Pickler de Biasi, diretora do Laboratório Central de Saúde Pública de Santa Catarina, trazendo aqui esses detalhes tão importantes do RT-PCR, do antígeno, esses testes todos, né? A gente passa e volta e meia por algumas farmácias, elas estão lotadas, tem fila na Brasil. Mas ali, por exemplo, teste rápido. É, pro teste rápido, sim. Então, é importante saber essas diferenças desses testes rápidos para o RT-PCR, que é, pelo menos, o mais preciso.